caminho para um corpo imortal. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade, diz Paulo quando estava falando aos seus seguidores, aos cristãos que o tinham em grande estima na cidade de Corinto. Paulo traz este conhecimento, essa informação desconhecida até então por boa parte do mundo, pela maior parte, né? Mesmo pelos judeus. Boa parte dos judeus, que era o caso dos saduceus, não acreditavam na ressurreição, tampouco em um corpo imortal. Vamos prosseguindo? Corta para a próxima. Contexto do versículo. 1 Coríntios 15 é um capítulo importantíssimo do Novo Testamento sobre ressurreição e vida eterna. O propósito é esclarecer a doutrina da ressurreição e corrigir dúvidas dos cristãos em Corinto. Pense comigo, hoje nós temos acesso a toda a Bíblia, por isso nós temos um panorama a respeito de todas as doutrinas. A gente pode comparar texto com contexto, referências cruzadas, um livro com outro. A gente tem acesso a todas as informações que a Bíblia dá, especialmente em época de facilidade para manusear o texto, como nos dias de hoje. Não era assim na época em que Paulo escrevia aos moradores de Corinto. Era necessário que alguém da envergadura, com conhecimento e autoridade de Paulo, deixasse isso muito claro aos irmãos, para que eles entendessem a respeito da ressurreição. A mensagem destaca a transformação necessária do corpo mortal para o imortal no reino de Deus. Lembra que foi dito pelo próprio Jesus Cristo que carne e sangue não herdariam o reino dos céus. Se não me falha a memória, salvo engano, o próprio Jesus teria dito que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Esta carne e este sangue corruptíveis do nosso corpo humano, caído por conta do pecado, não têm condições de herdar o reino dos céus, que é um reino superior ao reino terreno. Significado do versículo: corruptível para incorruptível. Corpo físico será substituído por um corpo sem decadência, um corpo que jamais vai envelhecer ou ficar doente. A mortalidade humana será vencida, dando lugar à existência eterna, a vida eterna, chamada vida eterna, que é para aqueles que aguardam o cumprimento da promessa de ressurreição em Jesus Cristo. Vitória sobre a morte, garantia de vida eterna junto a Deus. Agora, vamos atentar para o que este versículo não diz, a fim de que nós não incorramos em algum erro. O que o versículo não diz? A vida eterna não é na terra, não é vida eterna na terra, como alguns tentam alcançar, seja por meio dos avanços da medicina, da genética, seja por meio do transhumanismo, que é a junção entre homem e máquina, tão comentada, tão estudada nos dias de hoje. Há projetos avançadíssimos nessa seara que tem como objetivo fazer com que o homem viva por mais tempo, com boa saúde por mais tempo. Eu não sou contra os meios que o homem porventura tenha de prolongar a vida com saúde, mas eu discordo de que o homem possa alcançar a verdadeira imortalidade por si só, afastado de Deus. E essa é uma intenção perigosa, quando o homem quer resolver o dilema da morte por si só, sem atentar para a morte expiatória de Jesus Cristo, que se entregou para que nós fôssemos novamente feitos filhos de Deus e nos dando a vida eterna. Não é apenas simbólico. Tem alguns que pensam que é um renascer terreno para novos ares, para novas perspectivas. Não é isso. Paulo trata a ressurreição de maneira literal,
física e espiritual. Tanto é que ele diz que de maneira alguma os vivos precederiam os que já estão mortos, porque os mortos ressuscitariam primeiro, ou seja, o seu corpo, esteja onde estivesse onde estivesse, seria ressuscitado, seria transformado num corpo glorioso para que pudesse estar junto com os vivos que seriam transformados no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. E não é sobre o presente, é um tempo futuro visto por Paulo, que pode ser muito mais próximo para nós hoje que aguardamos essa vinda há bastante tempo. Versículos correlatos. Sabe, eu falei esses dias aqui das 3 testemunhas, né? Toda vez que você tiver 3 referências a respeito de determinada coisa, é um indício de que aquela coisa é verdadeira. É como num depoimento que você dá diante do juiz. Se 3 testemunhas concordarem acerca de alguma coisa, com um testemunho fidedigno, coerente, certamente o juiz vai levar isso como verdade, porque é impossível 3 pessoas diferentes, distintas, falarem a mesma coisa, concordando. E a gente tem muito isso na Bíblia para sustentar as doutrinas que são estudadas pelos estudiosos. Vamos ver versículos correlatos, nós temos 3 para sustentar a transformação do nosso corpo num corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 21 e 22 diz: transformação do corpo para ser semelhante ao corpo de Cristo. Romanos 8:11 diz: o Espírito que ressuscitou Jesus dará vida aos nossos corpos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, você pode anotar tudo para ler aí na sua casa, troca da casa terrestre por uma casa eterna. E por fim, esperança, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Muita gente se pergunta se morreu, acabou. Não, a morte não é o fim para os que estão em Cristo. O corpo mortal será transformado em um corpo glorioso. Imagina pessoas que estiveram doentes. Muitas sofreram durante bastante tempo com as suas enfermidades. Essas pessoas, se estiverem em Cristo, serão transformadas. O corpo será um corpo glorioso, não sujeito ao pecado, não sujeito às tentações, e melhor do que isso, um corpo sem doença, um corpo para sempre jovem, com vigor. E por fim, a vitória com um dos textos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Eu vou até procurá-lo aqui na íntegra para recitá-lo. Está entre os escritos de Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Vamos ver este versículo? Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, versículo que faz parte da passagem onde o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição e a vitória sobre a morte. Transcrição do versículo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou aí? A força do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É por isso que existe morte, por conta do pecado. Mas quando não há mais pecado, porque Jesus Cristo já levou sobre si todos os nossos pecados, e não há mais a possibilidade de pecar, não existe mais morte, não existe mais consequências
da queda espiritual de Adão no Éden. Nós estaremos num novo nível de vida, não seremos mais atingidos pela herança de Adão. E eu queria que você conservasse no seu coração, você que já despertou, você que já é nascido de novo, você que por meio da fé já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu queria que você conservasse a alegria da salvação e guardasse a bendita expectativa de um dia não estar mais sujeito à morte. E é bem verdade que alguns de nós talvez tenham o privilégio de nem passar pela morte, porque seremos transformados, os que estivermos vivos na segunda vinda de Jesus Cristo. Transformados seremos no abrir e fechar de olhos, diz Paulo, que foi quem mais escreveu a respeito de ressurreição. E você que ainda não acessou a vida eterna, que começa agora, creia em Jesus Cristo, creia nas suas promessas, receba algo que ninguém pode comprar, mas que Ele comprou por bom preço e te deu de graça, basta que você receba. Pai, eu te agradeço por esta palavra que atingirá quem tiver que ser atingido. Quem tiver que ser convencido, reanimado, o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado por ser apenas o portador dessa tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém.